Povo lindo, a paz do Senhor, amém? A todos, amém? Bom dia, que bom que você já está aí, louvado seja Deus pela sua vida, né? Pelo teu coração que está aí, você que está pronto para ouvir uma palavra, você que não sabe por que parou nesse vídeo, né? Mas Deus sabe todas as coisas, o que você precisa para receber do Senhor, né? Deus, Ele te ama e tem um propósito na tua vida, né? O Senhor, Ele te ama mais do que a tua mãe ama você. O Senhor, Ele te ama mais do que o teu esposo ama você. O Senhor, Ele te ama mais do que a tua esposa ama você, né? O Senhor, Ele te ama e tem salvação para a tua alma, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe aonde quer que você estiver, que o Senhor te guarde, te ilumine, te conceda vitória, em nome de Jesus, amém? Amados, aqui diz assim, olha, Jeremias capítulo 18 diz assim, olha aqui, ó, vou estar lendo alguns versículos do 1 ao 6, do 1 ao 7, né? Aleluia, glória a Deus. Ele diz assim, olha, o vaso do oleiro e a impertinência do povo, a dureza de coração do povo, a rebeldia do povo, né? Ele diz assim, ó, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Aleluia, né? E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que lhe tinha dito e lhe faria. Aleluia, né? Glória a Deus. Irmãos, nós, né, você que acha que é alguma coisa, você que muitas vezes o coração está endurecido, né? Como o Senhor, Ele é maravilhoso, né, irmãos? Como o Senhor é justo. O Senhor, Ele quebra a nossa vida, Ele quebra, irmãos, para o bem, né? Ele quebra o orgulho, quebra a vaidade, quebra a arrogância, quebra, né? Ele cessa as nossas forças para intenção maligna, né? Por amor às nossas vidas, o Senhor faz isso, irmãos. Porque na nossa carnalidade, na nossa intenção, a gente corre direto para o abismo, né? A gente corre direto para a destruição, para o mal, para o pecado, para a vingança, para a nossa própria justiça. Achamos que nós somos justos, somos perfeitos, né? E a gente endurece o coração e aí a gente acaba se autodestruindo. E aí, por amor a Deus, Ele cria uma situação, né? Por amor às nossas vidas, e Ele fala conosco, né? E Ele nos orienta, e Ele quebranta o nosso coração. Além de quebrantar, Ele nos convence que tem uma verdade ainda maior do que a nossa verdade, que nós achamos que nós somos verdadeiros, né? Uma verdade maior do que os nossos sentimentos, né? Isaías 55 fala assim, né? Os meus pensamentos, Deus fala, os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos, diz o Senhor, né? São bem mais altos do que os vossos pensamentos, aleluia, né?
Glória a Deus, por isso que os pensamentos do Senhor são maiores e melhores, né, irmãos, né? Glória a Deus, talvez você não está entendendo, né? Quantos arrogantes, né, irmãos, Deus já quebrou e fez outro vaso e fez uma pessoa melhor, né? Então, assim, o Senhor nos quebrou já e quebra quantas vezes for necessário, né, irmãos? Para nós sermos melhores do que ontem, melhores do que há um tempo atrás, né? Louvado seja Deus, né? Então, assim, o propósito de Deus, irmãos, é fazer outro vaso, né? É fazer de você, de mim, outro vaso melhor, né? Então, assim, a nossa vida muitas vezes está rachada pelo pecado, né, irmãos, está trincada por alguma dor, alguma decepção, algum abuso, né? Alguma perseguição. Mas o Senhor pega a nossa vida em particular, né? Ele não deixa que ninguém nos destrua, né, irmãos? Mas Ele é poderoso para fazer outro vaso, quebrar a nossa vida, quebrar o nosso caráter, quebrar nossas emoções, fazer a gente repensar, fazer a gente prestar atenção no que Deus está falando, né? Porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Então, assim, Deus, ele permite nós passarmos por algumas situações para a gente aprender que nem só de pão, nem só de coisas materiais, né, irmãos? Nem só da nossa ansiedade diária nós vivemos, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás das coisas materiais, tentando preencher o vazio do nosso coração com coisas materiais, financeiras, sentimentais, né? Mas o Senhor, ele nos mostra, irmãos, que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Que nós dependemos do Senhor, né? E o Senhor cria situações ao nosso derredor para mostrar que nós precisamos do Criador, nós precisamos de um Salvador para nós. Porque de nós mesmos nada nós podemos fazer, né, irmãos? Né? Podemos conquistar coisas, mas essas coisas não transformam as nossas vidas, né? Não tem poder de transformação nas nossas vidas. E aqui Deus usa o profeta, né? O profeta representa a igreja. E Deus fala assim, olha, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, né? Se coloca de pé espiritualmente, levanta a tua cabeça, né, irmãos, de cabeça baixa aí, né? Você oprimido aí, derrotado, com sentimento de derrota, você não vai conseguir ouvir Deus falar, né, irmãos? E Deus falou assim, olha, e desce, Deus ordenou a Jeremias que fosse a casa do oleiro, né, mas procure uma igreja, porque ali Deus também vai te ensinar, irmãos. Mas tem tantos problemas na igreja, não tem problema, mas o dono da igreja, que não somos nós, mas é o Senhor, né, irmãos? O dono da igreja, né, que é Deus, ele vai usar pessoas para falar com você. Vai usar pessoas cada dia ali para te lixar, para te ensinar, para te trazer para perto de Deus, né? Mas eu oro a Deus em casa. Mentira, você pode orar uma vez ou outra cada ano, cada mês, né? Uma brasa sozinha, ela se apaga, você tem que ter comunhão, né? Você tem que ter comunhão, você tem que estar junto, porque no estar junto da família de Deus, você vai estar sendo guardado, vai estar sendo ensinado, né? Irmãos, a regra é para todos, a lição é para todos, né? Então, assim, Deus não te ama mais a você do que a mim. Deus não te ama mais para deixar você em casa, para você fazer do jeito que você quer, sem regras, sem organização. Deus quer te ensinar você ser organizado, né? A você obedecer às regras, né? Quebrar a dureza do teu coração, a rebeldia do teu coração, né? E trazer você para perto. Porque trazendo você para perto, você vai entender o amor de Deus. O quanto Deus te ama, o quanto Deus ele cuida, o quanto ele se importa com você.
né? O quanto aqui a palavra de Deus diz assim aqui, né? Olha, né? E observou, né? Que o oleiro fazia um vaso de barro. Aleluia, né? Irmãos, a nossa vida, irmãos, é de barro, né? A nossa vida é de barro. Não é de ouro, não é de pedra, não é de papel, não é de pano, mas é de barro, né? É de barro. E o Senhor, né, irmãos, é Ele que coloca a porção dele dentro de nós, para nos tornar um vaso de honra. Então, assim, Deus te chama, irmãos, né? Deus, Ele te chama, né? Para ser de honra, né? Não de desonra. A Bíblia diz que tem vasos de desonras aí fora, que não querem, né, irmãos? Não querem ser transformados pelo poder da palavra de Deus. Mas os que querem, os que aceitam, né, são transformados num vaso de honra, né? E aqui o Senhor, a Bíblia diz que o vaso partiu-se nas mãos do oleiro, quebrou. Quebrou nas mãos de Deus, né, irmãos? Quebrou. Né? Quebrou pelo pecado, quebrou pela falência, quebrou por uma inimizade, quebrou por uma falta de perdão, né? Por uma falta de reconciliação, por uma falta de comunhão, né? Quebrou, né? E aí Deus fala assim, olha, o qual o refez, né? Então, assim, Deus não colou, Deus não disfarçou ali, mas Deus fez outro vaso, refez, Ele quebrou ali nas mãos do oleiro, nas mãos de Deus, né? E Deus, Ele refez outro vaso, né, irmãos? Mexeu com toda a estrutura, mexeu ali, né? Olha, porém, diferente do vaso anterior, refez outro vaso. Então, né, irmãos? Antes a gente não tinha caráter, né? Se tinha, estava usando também, aí estava fraudulento o nosso caráter, a gente estava se corrompendo por pouca coisa, por muita coisa, né, irmãos? Estava mentindo, estava trapaceando, estava desobedecendo, a gente não tinha noção do que é obediência de verdade, desobedecendo as regras toda hora, né, irmãos? Estávamos perdidos e Deus, Ele refez outro vaso. É isso que Deus está querendo fazer na tua vida, né, irmãos e irmãs, né? Então, assim, que você possa entender, irmãos, né? Que Deus, Ele que trabalha na nossa vida, né? Então, assim, tá doendo, irmãos, tá machucando, né? Parece que vai arrebentar com tudo, né? Mas Deus está trabalhando em todas as áreas da tua vida. Deus está te ensinando você a gastar corretamente, né? Você não gastar naquilo que não é pão, né, irmãos? Gasta, você se endivida, aí aquilo que realmente é necessário tem lhe faltado, né, irmãos? Deus quer te ensinar a você gastar realmente naquilo que importa, naquilo que tem valor, naquilo que é principal para você, né, irmãos? Deus está te ensinando você a ser verdadeiro, porque na mentira Deus não age. Você está aí numa areia movediça, está se afundando, né? Você estava trapaceando, você estava longe de Deus, você queria fazer do teu jeito, né, irmãos? Não ter compromisso com nada, mas Deus está te chamando você para perto, né? Deus está te espremendo, está te fazendo você chegar mais perto, né, irmão? Ou de duas uma, né? Ou você se achega diante do Criador, ou você morre, né, irmãos, espiritualmente, né? Ou você cai da graça, né? Ou você se aproxima e se converte de verdade, e Deus, Ele abençoa e transforma a tua vida, ou você se arrebenta sozinho, né? E o inimigo vai assolar a tua vida, a tua casa ainda mais, né, irmãos? A Bíblia diz que a casa construída na areia, grande é a queda, né, irmãos? Cuidado, né, para a tua casa não cair, né? Não ser destruída totalmente aí, por falta de você não querer ouvir a palavra de Deus, né? E aí diz assim, olha, esta palavra contém várias lições importantes sobre a obra de Deus em nossa vida. Então, assim,
é algo, né, irmãos? Nossa submissão a Deus como aquele que molda tanto o nosso caráter quanto o nosso serviço para Ele. Aleluia, né? Glória a Deus. Quantos, né, irmãos, não acha ruim trabalhar para o inimigo, né? Só tem dois seres, né, irmãos? Ou você trabalha para Deus de coração, ou você trabalha para o inimigo, né? Então, assim, de quem que você quer ser escravo ou servo, né? Você quer ser escravo de Satanás? Ah, Senhor, assim eu não quero, lá não vou, assim eu não faço, né? Você se rebela contra tudo que Deus coloca diante das tuas mãos, diante de você, né? Você está sendo servo de Satanás, né, irmãos, né? Ou você se submete, aqui o profeta se submeteu à vontade de Deus. Deus, ele falou assim, ó, levanta e desce à casa do oleiro, né, irmãos? Lá, né, irmãos? Na igreja o Senhor vai te ensinar você obedecer as regras, né? Tudo tem uma organização, né, irmãos, né? Então, assim, ou você se submete à vontade de Deus, ou o inimigo te arrebenta, né, irmãos, né? Qual que você prefere servir a Deus, que ele vai fazer de você um outro vaso, né? Deus toma uma prostituta, toma um bandido, toma aí, né, o pecador cheio de pecado, né, irmãos, que somos nós, e transforma numa pessoa melhor, né? O templo, a igreja que somos nós, né, irmãos, está cheia de ex-traficante, ex-bandido, ex-traidor, ex-corrupto, né? Por quê? Porque Deus, ele transforma em outro vaso, aleluia. Nós éramos assim, né, irmãos? Ninguém dava nada por nós, mas o Senhor achou graça em nós. O Senhor achou graça em você, o Senhor achou graça no profeta e fez dele um outro vaso, né, irmãos? Então, assim, Deus quer trabalhar no teu caráter, um caráter que agrada a Deus, um caráter de verdade, né, irmãos? Um caráter que você seja sincero com você mesmo, né? Aleluia, né? Olha, aqui é a nossa submissão, né? Deus, ou você se submete à vontade de Deus, irmãos, ou você se submete à vontade do diabo, né? Então, assim, a Bíblia diz que é melhor você se achegar a Deus, né? É melhor, irmãos, você aceitar o amor de Deus. O amor de Deus não é pesado, o jugo de Deus, né? Tem um jugo, o que é, irmãos? É algo, né? Uma canga, um jugo, né? Que você coloca sobre dois animais, né? Um animal mais velho, mais experiente, um boi mais velho, né? E essa madeira vai no pescoço de outro animal mais novo, um bezerro mais novo, mais rebelde, né? E esse jugo, esse bezerro rebelde tenta sair toda hora, tenta escapar toda hora, tenta, né, irmãos, estragar a plantação toda hora. E ali o boi mais velho ensina, segura esse bezerro para não escapar, né, para andar junto com esse boi mais velho, para aprender, né? Esse boi mais velho é o Senhor, né, irmãos? É o nosso mestre, né? E nós somos o bezerro rebelde. E toda hora a gente tenta escapar, fazer do nosso jeito, se rebelar. E Deus fala assim, não, eu quero que você ande junto, eu quero que você aprenda de mim, eu quero que você fique aqui, eu não quero que você saia, eu não quero que você se despeça, né, irmãos? E o jugo de Deus nos traz para perto, né? O amor de Deus nos traz para perto do Senhor, né? Isso é maravilhoso, né, irmãos, né? Porque a nossa natureza, ela é diabólica, né, irmãos? Ela é pecadora e ela é diabólica, né? A nossa natureza carnal, né? E o Senhor tenta trazer nós para perto toda hora, né, irmãos? Para nós não se autodestruir, isso é maravilhoso, né? Olha, aqui a parte, fala assim, olha, ele determina em grande parte o que ele pode fazer através de nós. Então, Deus, ele quer, irmãos, nos mostrar que o vaso de barro em si mesmo não tem valor nenhum, né? Mas para Deus ele faz ter valor, né? Ele quer, irmãos, mostrar que você não pode, eu não posso,
mas Ele pode nos usar através de nós, fazer uma obra através de nós, né? Ali Noé, ele não tinha poder sobre aquela humanidade, irmãos. Ele pregou, olha, vai ter um grande dilúvio, se arrependa, olha, se arrependa, vai ter uma grande destruição, se arrependa, se achegue a Deus. E ele teve uma única revelação, irmãos. Uma única revelação bastou para Noé crer e obedecer, né? Para se chegar, se submeter à vontade de Deus. E quantas vezes nós precisamos ouvir que Deus tem algo na tua vida, e você se rebela, você não aceita, você se rebela, você não aceita. Até que uma hora Deus fala assim, olha, minha paciência, enquanto eu vou fazer de você um outro vaso, né? Você precisa ser quebrado, você precisa ser moído, né, irmão? Você precisa entender que sou eu que mando, é eu, o Senhor, que manda em você. Não é o caco que manda no oleiro, né, irmãos? É o oleiro que manda no caco, no barro, né? Não é nós que mandamos em Deus, mas é o Senhor que manda em nós. E a gente tem que levar nossa natureza cativa à voz de Deus, né, irmãos? É isso que Deus quer que a igreja entenda nesses dias, que você se submeta à vontade de Deus. É melhor obedecer do que você ficar sacrificando, né, irmãos? É melhor, né, irmãos? É melhor. É melhor você ficar quieto e obedecer do que ficar se debatendo e perder a tua salvação, né? É melhor você ficar quieto, né, irmãos? E obedecer o que Deus tem para você, né? Aleluia. Ele quer fazer algo, né, através de nós, olha. A falta de profunda dedicação a Deus da nossa parte pode estorvar o seu propósito original para a nossa vida. Versículo 10, né? E se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha lhe dito que lhe faria. Né? Deus pode mudar os planos? Pode sim, irmãos. Deus pode mudar o sentido da nossa vida? Pode sim. Deus pode mudar o mal para o bem, né? A gente estava indo para o mal e Deus nos trazer para o bem? Pode, é isso que Ele quer fazer. Mas se você se rebelar, Deus fala, eu posso mudar o bem para o mal na tua vida, né? Eu posso te amaldiçoar, né, irmãos? Né? A Bíblia diz que o Senhor, Ele fala assim, olha, se achegai-vos a Deus, né, irmãos, né? E o Senhor fala, olha, se aproxima de Deus, se aproxima de mim e a tua alma viverá. Mas, porém, se você se inclinar aos outros deuses e os servires, certamente perecerás. Coisa certa. Você vai perecer, Deus vai tirar a mão. E aí, para nós terminarmos rapidinho, né, irmãos? Olha, Deus, se quiser, Ele pode mudar os seus planos para a nossa vida. Fazer dele outro vaso conforme o que parecer bem aos seus olhos fazer. Deus, Ele pode. Deus, Ele tem poder, Ele é soberano, ninguém agindo Deus, ninguém impedirá, né, irmãos? Ninguém vai impedir de Deus agir na tua vida, ninguém vai impedir para o conserto, para a salvação ou para juízo sobre as nossas vidas, né? Então, aquela nação que se arrepender, Deus salva, Deus tem poder para salvar, né, irmãos? O reino, a casa que se arrepender, Deus tem poder para salvar. Mas a casa, o reino, a nação que se rebelar, Deus, Ele é poderoso para trazer o juízo, como tem feito sobre a terra, né, irmãos? Né? Em muitos lugares, Deus já está passando o juízo dele, aleluia, né? Então, assim, irmãos, abre o teu coração e receba esta palavra. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está moendo a tua vida para te fazer um vaso novo, né? Uma pessoa melhor, né? Palavra certa para esta madrugada é fazer de você uma pessoa melhor, em nome de Jesus, amém? Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos, ó Deus, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, seja bem-vindo. Pai, venha sobre nós o teu reino, a tua justiça, toma a direção das nossas vidas, toma a direção da tua igreja, paralisa todo mal, toda má intenção, Senhor, todo sentimento de vingança, todo sentimento, Pai, Senhor, de abuso, todo sentimento de orgulho, todo sentimento de individualidade, Senhor.
Pai, caia por terra, mas que a tua igreja venha se submeter à tua voz, à tua palavra, venha obedecer o teu querer, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, age no caráter de cada um, age, Pai, no temperamento de cada um, Senhor, Pai, traga o equilíbrio, traga, Senhor Deus, a porção do Senhor, traga a graça do Senhor, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, jogue por terra todo orgulho, toda vaidade, toda arrogância, toda desobediência, Senhor. Pai, toda exaltação humana caia por terra, Deus, paralisa todo este mal, ó Deus, e jogue por terra, Senhor. Liberta a tua igreja, Senhor. Pai, transforma essas vidas. Pai, transforma as nossas vidas em pessoas melhores, ó Deus. Pai, nos santifica, nos abençoe. Gera o teu amor no nosso coração e o teu temor, ó Deus. Traga o temor do Senhor, entendimento no meio da tua igreja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém?